Naquele tempo, os fariseus foram ter com Jesus, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para prová-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então Davi, prosseguiu Jesus, falando sob inspiração do Espírito, chama-o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Per Evangelii Vereatur nostro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, continuamos a ouvir os ensinamentos de São Paulo sobre o caminho da perfeição na vida cristã. E ele vai nos interpelar, dizendo que nós devemos levar uma vida digna da vocação a qual fomos chamados. E no que diz respeito à vocação, existem algumas coisas em comum entre todos nós e outras coisas que são individuais, pessoais, exclusivas para cada um de nós. Cada um foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas é um indivíduo singular, irrepetível, único. Assim, de fato, devemos procurar nos entender, procurar compreender o porquê e o que Deus quer de nós diante daquilo que Deus nos ofereceu. E temos uma vocação em comum, que é a vocação para a santificação. E esta vocação passou a fazer parte da nossa vida de modo sobrenatural no momento em que fomos batizados. De fato, ninguém pode ser santo, não é? Ordinariamente falando, ninguém pode ser santo sem ser batizado, sem ter esta graça da iniciação cristã, sem acolher a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos torna filhos de Deus, por graça de Deus, e não apenas criaturas de Deus. E ele vai dizer que 3 virtudes são necessárias a todos aqueles que desejam o caminho da santificação. Nos fala, em primeiro lugar, da virtude da humildade. É uma virtude que deve estar presente em todos nós, em todas as nossas atitudes. Deve estar em nossos pensamentos, nortear os nossos pensamentos e os nossos desejos. Externamente, a humildade pode se refletir de modos diferentes em cada um de nós.
o modo de uma alta autoridade exercer a humildade, por exemplo, o modo do Papa exercer a humildade no exercício da sua função de Papa é diferente da humildade de um pai de família ao exercer a virtude da humildade dentro da sua casa. Ambos têm uma autoridade, mas em graus, em proporções diferentes. Mas ambos precisam valer-se da humildade, que é esta virtude que nos leva a querer fazer tudo sob o olhar de Deus. A humildade é a verdade. A verdade é nosso próprio respeito. Uma virtude que nos leva a olhar para o próximo sem querer humilhá-lo ou desprezá-lo. É uma virtude que sabe reconhecer as nossas próprias limitações e a nossa necessidade da graça de Deus, do auxílio do próximo. A segunda virtude que nos ajuda a caminhar no caminho da santificação é a virtude da mansidão. É aquela virtude que nos faz encarar as realidades da vida sem cair em desespero, em depressão e sem nos levar a uma ansiedade ou uma agitação fora de controle. É aquela pessoa que é capaz de manter a calma diante de uma notícia dura e ao mesmo tempo é capaz de manter a sobriedade quando há um acontecimento que o enche de alegria. Não se deixa nortear pelos fatos externos, mas se deixa guiar pela luz da graça de Deus, que não nos tira a perturbação. Por isso, as pessoas verdadeiramente humildes, que buscam a mansidão, elas mantêm o controle diante das tragédias. E quando tem vitórias, não sai se vangloriando ou se rejubilando ou se colocando à frente dos outros. Em geral, as pessoas que são mansas são corajosas, não se deixam levar pela ira. A gente confunde, às vezes, o homem corajoso com o homem raivoso, mas isso não corresponde à verdade. O homem corajoso, ele não se altera, ele mantém o domínio de si mesmo. O homem raivoso, o homem fraco de vontade, ele logo responde com a raiva, com a ira, não é? Para querer sair de uma situação difícil e sem querer abraçar a cruz de Cristo. Por fim, ele vai dizer que todos nós precisamos crescer na paciência. Tudo tem o seu tempo certo, a hora certa. A graça de Deus, que única coisa que nós precisamos saber é que a graça de Deus não nos falta nunca. E poderia ser, aparentemente, poderia até dar uma certa impressão de imprudência, mas não, é o contrário. Quando Nosso Senhor diz, não temeis, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, com o que haveis de fazer diante dos teus inimigos, pois o Espírito Santo te dará a resposta que deve dar. Então, é uma suprema confiança de saber, na hora certa, Deus nos dará a graça certa. Quando não conseguimos fazer isto, a impaciência vai nos levar a reagir corretamente, mas na hora errada. E isso não dá certo. Ou a paciência, a falta da virtude da paciência,
vai nos levar a uma reação enérgica, que é boa, mas também fora de hora, tarde demais ou antecipadamente. Pois a paciência é aquela que nos dá um equilíbrio no meio dessas situações difíceis. A paciência é uma virtude que nos ajuda a conviver com o tempo, tendo consciência que existe uma eternidade, tendo consciência que existe um tempo, que cada coisa demora um determinado tempo para ocorrer e que o único dono do tempo mesmo é Deus, porque Ele que determinou o início do tempo, podemos dizer que é a sua primeira criação, não é? Porque antes Deus eterno, nada existia, não havia tempo. Quando Ele cria a primeira coisa, os primeiros seres, Ele cria o tempo. A partir deste instante, passa a existir os anjos, os homens, o mundo, e a partir deste instante está terminada, não é, a história da humanidade, a história do tempo, haverá novamente somente a eternidade. Mas nós vivemos no tempo e com o olhar voltado para a eternidade. E a virtude da paciência tem de ser exercida nesta terra. Depois da morte não precisaremos de paciência, porque as coisas acontecerão de imediato, a salvação ou a condenação. Temos de saber aguardar enquanto vivemos nesta terra. Uma criança não está pronta no primeiro instante em que ela é gerada. Desde o primeiro instante, ela é sim já uma criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Mas leva um tempo, as mães sabem disso. Não dá para dar à luz com 2 meses de gravidez. E nem dá para querer ficar grávida por 12 meses. Tudo tem seu tempo. E é preciso saber lidar com isso. Colocando em primeiro lugar Deus em todas as nossas coisas. É no tempo, aqui, agora, que nós rezamos. Ainda que algumas coisas Deus atualize no tempo. A obra da misericórdia de nosso Senhor. Ele morreu uma única vez, não é? Numa data e num momento preciso. Mas o efeito da salvação percorre todo o tempo da história da humanidade. Antes, durante a sua vida e depois da sua morte e ressurreição. Precisamos aprender isto. A nossa vocação à santidade e a prática destas 3 virtudes vão nos levar a 3 coisas que também são em comum. Todos nós, independente da nossa própria vocação, somos chamados a ter uma mesma esperança, a eternidade, a companhia de Deus. Uma mesma fé, uma mesma doutrina, uma doutrina que é igual em qualquer parte do mundo. E aí temos a fé na Igreja Católica, a fé na revelação divina, a fé nas Sagradas Escrituras. Temos um só batismo, que faz o rico e o pobre, o forte e o fraco, o homem e a mulher, os fazem filhos de Deus. E com uma dignidade, não é, inigualável. E por isso, temos de aprender diariamente, não somente de comungarmos
da mesma fé, da mesma doutrina, do mesmo corpo e sangue de nosso Senhor, mas também de uma vida em comum. Vida em comum não significa todos fazerem as mesmas coisas ao mesmo tempo e do mesmo modo, mas significa fazer aquilo que Deus te chama a fazer em favor da tua alma, tanto quanto a do teu irmão que está a teu lado, teu próximo. Eu quero tanto o bem da minha alma, quanto quero a do meu irmão, a do meu amigo, e até dos meus inimigos. No Evangelho, nós vamos ouvir e perceber como é triste ver pessoas que não querem viver na humildade. Foi o caso desses fariseus. Eles fizeram uma pergunta errada para nosso Senhor. Fizeram. Foi errada por causa da vida e da vocação que eles levavam. Eles não eram criancinhas, não é? Uma criança poderia perguntar a Jesus: Jesus, não é? Qual é a mais bonita, qual a lei mais importante que Deus nos dá? Uma criança perguntar isso para um adulto, para Deus, é uma pergunta cheia de humildade e sabedoria. Para o fariseu não, porque ele já conhecia a doutrina. E se nós fizéssemos, nós aqui, com exceção das crianças, se nós estivéssemos diante de Jesus e fizéssemos a mesma pergunta, íamos ouvir a mesma resposta. Nosso Senhor ia nos interrogar, ia nos humilhar em público e nos deixar confusos, como deixou os fariseus, porque nós não podíamos perguntar isso a nosso Senhor. Depois de tantos anos de caminhada, não saber que colocar Deus em primeiro lugar é o essencial, não é? É uma ignorância culpável. Então, qual seria a pergunta mais honesta, a pergunta mais correta que eles deveriam ter feito e nós deveríamos também fazer a Jesus? Senhor, me ensina a crescer no amor a Deus. Me ensina a amá-lo sobre todas as coisas. E especialmente nessa hora aqui que eu te esqueço do Senhor. Nesta hora aqui em que eu não recorro a vós. O que eu faço, meu Senhor, para te colocar em primeiro lugar nos meus pensamentos, nos meus desejos? Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, mas às vezes eu falo. Não seria esta pergunta muito melhor a ser feita e pedir a nosso Senhor uma resposta? E a gente até podia dizer: mas Senhor, o Senhor pode me responder em particular? Acho que eu teria um pouco de vergonha se o Senhor falasse em público, não é? Poderia, essa vergonhinha poderia até ser admitida. Afinal, Jesus nos ensina a confessar, a termos a confissão auricular. Eu vou lá na hora, eu não tenho coragem de confessar em público. Então, Jesus conhece essa fraqueza humana, não é? E chega lá, vai lá se confessar auricularmente, vai lá, só você, o Padre, e põe para fora. Quantas vezes não é necessário esta humildade, até mesmo para se confessar, e não simplesmente para usar da confissão como se fosse um cartão de ponto. Me confesso uma vez por mês, plim, 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 12 vezes no ano. Pronto, o meu cartãozinho em ordem. Não é assim que é a confissão. Confissão é para realmente quem quer crescer na humildade
e tenha a coragem e a humildade de reconhecer, sem querer colocar Jesus à prova na hora da confissão. Sem querer interrogar Jesus e querer ensinar doutrina para Jesus Cristo. Não se deve entrar no confessionário querendo ensinar doutrina católica para o padre. Você não vai ensinar nada. O padre só é um instrumento. A tua arrogância na confissão pode se tornar semelhante a desses fariseus, que querem ensinar o Pai Nosso para Jesus Cristo. E depois, quando Jesus Cristo falou, pratica isso, fecharam a boca. E sobre isso que você tem a dizer, fecharam a boca e não mais o interrogaram. Na nossa vida espiritual é muito necessário estas três virtudes. Humildade na hora de se confessar, humildade na hora de comungar, humildade na hora de falar com os outros, mansidão na hora de ser corrigido e na hora de corrigir os outros, e a paciência para aguardar a graça de Deus. E se tiver de ter um pouco de impaciência, mas não muita, é consigo mesmo, nos seus próprios pecados. Mesmo no vencer, na luta contra os próprios pecados, é necessário a virtude da mansidão e da paciência, porque nem tudo se conserta da noite para o dia. O pecado se faz num instante. Dá uma estilingada num vidro, ele arrebenta na hora. Mas consertar o vidro estilhaçado não é coisa de um instante. Leva tempo. Cair no pecado, basta 1 minuto. Recuperar a graça de Deus leva mais tempo. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender essas verdades da nossa vida espiritual e possamos colocá-las em prática para nós mesmos e na nossa vida com o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caros amigos, eu queria lembrar vocês de uma coisa maravilhosa. Vocês sabem, a gratidão é a mais frágil da virtude. E nós sabemos como o Padre Pio é grato quando a gente é grato para ele, como ele nos devolve em gratidão. Mas chegou a hora da Associação Regina Fidei fazer um ato de gratidão antes que esse ano termine. Sobretudo que esse aqui é um ano muito especial e eu preciso agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ao longo deste ano, ou que começaram agora, mas enfim, com intenção de tocar esse apostolado para frente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então, eu pensei num presente. Por quê? Esse aqui é o ano jubilar da Casa de Nossa Senhora de Loreto. Daqui a pouquinho eu vou ler um pouco para vocês. E eu vou mandar de presente a todos os filhos protegidos do Padre Pio. Infelizmente, não vai ser para todos. Mas por causa, como é uma edição de luxo, muito boa, com fotos espetaculares, etc., da Casa de Loreto, muito bem documentado. Fotos maravilhosas, um papel de primeira qualidade. Essa edição que está aqui é uma edição especial, que está sendo ainda composta, porque nós vamos mandar para todos os filhos protegidos do Padre Pio, que colaboram conosco na faixa de R$2 por dia, ou seja, R$60 por mês. Nós vamos mandar esse livro no dia 20 de novembro, portanto, vocês têm até o dia 10 de novembro, dia 15, para aqueles que não estão nessa faixa, telefonarem para o 0800 006 1223 e dizer, olha, eu quero fazer um upgrade, eu quero ser um filho protegido, mas eu quero entrar na faixa dos 60, né, 60 para cima, né, para ganhar este livro comemorativo do ano
do ano jubilar lauretano. E é fantástico isso aqui, porque eu vou ler para vocês, olha, primeiro eu vou ler a dedicatória que tem aqui no livro. Ó. Este livro é um presente especial aos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio da Associação Regina Fidei, por ocasião do ano jubilar lauretano de 2020. É o nosso agradecimento por tudo que tem feito para ajudar e expandir esse apostolado. Embora o Padre Pio nunca tenha visitado a Santa Casa de Loreto, ele a recomendava a muitos de seus dirigidos espirituais. Se eu entrar naquela casa, dizia ele, por um só momento, morrerei de grande emoção, dizia o nosso santo de Pietrelcina. Indicamos essa leitura a todos aqueles que querem se sentir mais próximos da Madonna e do Padre Pio. Que eles lhe abençoem através das palavras aqui escritas e que sua leitura seja uma verdadeira peregrinação no local onde o Verbo se fez carne, em Jesus e Maria, José e Pio. Amém. Este exemplar não pode ser vendido ou comercializado. Nós vamos mandar de presente aos filhos protegidos do Padre Pio. Deve sair no dia 20 de novembro, né? Deve ficar pronta a edição. Isso aqui é um primeiro exemplar que me foi mandado de teste. Está lindo, está tudo aprovado, já aprovamos tudo. E é um presente gratuito do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, daqueles que nos... Eu não posso mandar para todos, infelizmente, indiscriminadamente, porque o preço disso aqui é muito alto. É papel, é tudo, olha, fotos espetaculares, é uma edição de luxo, papel couché, é uma coisa realmente... Tem coisas que vocês nunca viram a respeito da casa onde foi o Verbo encarnado, onde se... Eu vou ler aqui a orelha do livro, vocês vão ficar com muita vontade de ter esse livro aqui. Jubileu lauretano, olha só, por ocasião do centenário da proclamação de Nossa Senhora de Loreto como padroeira dos aviadores e de todos os que viajam de avião, o Papa Francisco concedeu ao santuário italiano um jubileu extraordinário para 2020. Ele foi aberto em 8 de dezembro de 2019 e será encerrado em 10 de dezembro de 2020, festa da transladação à Santa Casa de Nazaré, ou seja, a casa onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, onde vivia a Sagrada Família. Ela foi transladada pelos anjos até a cidade de Loreto. Por isso que Nossa Senhora de Loreto é a padroeira dos aviadores que voam, né? O Santuário de Loreto abriga a casa de alvenaria de Nossa Senhora, transportada de Nazaré a Loreto entre 1291 e 1296. Segundo documentada a versão devocional e popular, a casa foi transportada pelos anjos. É a casa de Nazaré onde Maria nasceu, onde ela foi prometida a São José, recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel e concebeu no próprio ventre o Filho de Deus. Ela faz memória, portanto, do mistério da encarnação. Olha que lugar espetacular. Eu não conheço a Casa de Loreto, mas não vou demorar para conhecer logo que a pandemia me permitir. Por todos esses motivos, uma indulgência plenária de ano jubilar será concedida aos fiéis que, visitando Loreto no período, atravessem a porta santa do santuário para pedir o dom da conversão a Deus e reavivar a própria devoção filial, mencionando o decreto que a concessão foi estendida, que a concessão foi estendida para as visitas às capelas de aeroportos. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem uma capela Nossa Senhora, tem lá um nicho, uma capela Nossa Senhora de Loreto, né? Então, foi estendida essa mesma indulgência, está no decreto, foi estendido para as visitas às capelas de aeroportos e de unidades da aeronáutica militar. Olha só, que coisa fantástica. O autor, Federico Catani, é um excelente escritor, ele fez essa obra. Enfim, eu gostaria de ler aqui para vocês tudo que está escrito aqui no livro, para que vocês ficassem sabendo qual é o presente. Esse é o presente do ano. Todo ano eu quero dar um presente para vocês. Esse é o presente que nós vamos dar no final do ano de 2020. Ninguém anuncia presente de Natal com tanta antecedência, mas eu quis anunciar para que aqueles que estejam próximos de atingir entrarem nessa categoria possam fazê-lo. É só ligar para o 0800 006 1223 e dizer para a nossa atendente, dizendo: olha, eu quero entrar na categoria de R$60 por mês, R$2 por dia, né?
porque eu quero ganhar o livro O Milagre da Santa Casa de Loreto. Esse livro é fantástico, ele conta como é que a casa saiu de Nazaré, como é que ela foi levada pelos anjos, como é que ela chegou em Loreto, depois certas características que a casa tem, impressionantes, que comprovam o milagre mesmo, com análise como é que se diz, arqueológica, etc. Olha, é fantástico, é fantástico. Então eu queria que vocês tivessem essa notícia em primeira mão, né? E nós não pudemos, evidentemente, comprar um volume muito maior, porque eu gostaria de distribuir à vontade, mas é o presente nosso que nós vamos dar àqueles que nos ajudaram tanto ao longo deste ano e os que começaram a nos ajudar agora já nessa categoria. Vocês vão dizer, mas e os outros que ajudam há tanto tempo, etc. Vocês vão ter que entender que para nós é complicado, porque, veja, é um livro caro, o envio dele é caro, né? Nós estamos mandando de graça, nós não podemos vender, evidentemente, e não dá para mandar para todo mundo. Se a gente mandar para todo mundo, vai faltar para o apostolado. Eu acho que o que vocês menos querem, mesmo os que não conseguem doar nessa categoria, é que falte recursos para o apostolado do Padre Pio, tá claro? Então tá aí a surpresa deste ano. Não esqueça, dia 20 de novembro vai ser posto no correio para todo mundo. Eu espero que chegue rápido, né, antes do Natal. E vai chegar dentro do ano jubilar, isso sim, da Santa Casa de Loreto. Era isso, meus amigos, e não percam tempo, façam já o upgrade. Assim vocês já entram na lista e já começam a esperar o livro, tá bom? É rapidinho. Até mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.